Olá pessoal, vamos então continuar os comentários da terceira parte da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, em que Kardec colocou como título Notícias Históricas. Neste item, Kardec tem como principal objetivo a definição de alguns termos que eram utilizados na cultura da sociedade judaica nos tempos de Jesus. O codificador nos alerta que a compreensão destes termos, de certas palavras, nos trará uma interpretação mais profunda de certas passagens do Evangelho. Então hoje vamos começar falando sobre o termo nazarenos. Este termo, Kardec ele não está querendo fazer referência às pessoas que viviam na cidade de Nazaré. Kardec aqui ele está tratando de uma seita contida na lei antiga dos judeus. A definição mais detalhada dessa seita nós vamos encontrar no livro de Números, no capítulo 6. Kardec aqui ele fala de uma forma resumida do que compreendia essa seita. Ele diz que as pessoas que se ligavam a ela, elas eram obrigadas à castidade, viviam em castidade, em abstinência de álcool e conservavam os cabelos grandes. Kardec ele também dá o exemplo de 3 grandes vultos das escrituras. 3 grandes nomes conhecidos por todos nós, que é Samuel, que é Sansão, o profeta Samuel e João Batista do Novo Testamento. Porém, mais tarde, esse termo nazarenos foi dado aos primeiros seguidores de Jesus. Porém, ainda depois, posteriormente, ficou-se apenas o termo de cristãos. Também este termo foi dado a uma seita herética, segundo Kardec, nos primeiros séculos dessa era cristã, aonde os seguidores dessa seita eles misturavam os ensinamentos mosaicos com os ensinamentos de Jesus. Porém, essa seita, posteriormente, ela desapareceu no século IV. O próximo termo que Kardec trabalha é o termo publicanos, e, por sinal, muito conhecido no meio cristão. Termo muito conhecido no nosso meio, exatamente por ter um publicano dentre os seus discípulos, que era Levi, também conhecido como Mateus. Os publicanos à época de Jesus eram os coletores de impostos, cobradores de impostos. Eram judeus que trabalhavam, que estavam a serviço de Roma. Exatamente por isso, eles eram detestados e odiados pelo seu próprio povo, porque eram vistos como traidores. E também, principalmente, as seitas daquela época, os fariseus, por exemplo, odiavam a prática de cobrar impostos porque eles diziam que eram contra a lei mosaica. Então Jesus, em todo aquele cenário, mesmo sabendo de toda essa aversão, de todo esse ódio, Jesus deu vários exemplos, inclusive esse que citamos, chamando um publicano para compor o seu quadro de discípulos, de seguidores mais direto, e também utilizou o termo publicano em várias parábolas. Uma das parábolas é onde quando Jesus vai explicar o verdadeiro sentido da oração, em que ele dá um exemplo de um fariseu orando e um publicano orando, colocando a oração do publicano como a mais sincera, aquela que seria ouvida por Deus, pelo reconhecimento de coração daquele publicano. Este termo, mais tarde, de publicano, ele virou um termo pejorativo àquelas pessoas de má vida, aquelas pessoas que não tinham uma conduta reta, principalmente quando essas estavam ligadas a algum ato de corrupção, algum ato de extorsão.
Então aqui a gente vê Jesus quebrando mais alguns paradigmas, principalmente na condição de judeu, falando dos publicanos. E Kardec também ele trabalha o termo portageiros, que eram uma espécie, como se fosse uma derivação dos publicanos, que eram cobradores de baixa categoria, que realizavam arrecadações dos direitos à entrada das cidades, uma espécie de guardas alfandegários. E por terem uma atividade semelhante ao dos publicanos, eram discriminados da mesma maneira. Também lembramos uma passagem muito importante em que Jesus estava na casa de Mateus logo após chamar Mateus para compor o seu quadro de discípulos, de apóstolos. Um dos fariseus, vendo Jesus lá almoçando em meio a alguns outros publicanos e alguns pecadores, pergunta a um de seus discípulos o porquê Jesus estava com aquela gente, com aquelas pessoas que eram consideradas as escórias da sociedade da época. Então Jesus dirige a ele falando que veio para os doentes e não veio para os sãos. Então, a gente, compreendendo essas palavras, a gente consegue entender ainda mais a profundidade dos ensinamentos de Jesus, aonde mesmo naquela época ele quebrou várias barreiras de preconceito. Na semana que vem continuaremos os nossos estudos. Um grande abraço e até lá.